Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos aí apresentando os 5 temas, né? O top 5 aí de assuntos que podem ser importantes para você começar do zero em informática, para você que vai prestar o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Hoje o tema da nossa aula é Microsoft Word. Caso você tenha perdido algum tema, basta você clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo e você vai ser, no caso, encaminhado para todos os outros temas que já foram apresentados. Fechou? Então vamos lá, acompanha comigo aqui o Microsoft Word. Então, Microsoft Word, gente. Antes de mais nada, eu deixo para vocês aí os meus contatos interativos, onde você vai ter ali a opção de mandar mensagem para mim, seja através do Instagram, por um direct, né? E aí você vai me seguir, evidentemente. E também você pode, no caso, se inscrever no meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática, né? E receber as notificações, né? Ativar as notificações para receber as notificações de publicações de dicas de informática que eu possa colocar. Também deixo aí o meu WhatsApp, qualquer sugestão, dúvida ou elogio, principalmente elogios, galera, mande para mim aí no WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Então vamos lá. O que eu separei do Word para vocês? Galera, eu separei uma guia. Nós vamos estudar essa guia aqui agora, que traz elementos fundamentais que toda prova de concurso cai. Então, por exemplo, você está vendo aí a guia página inicial. Esta guia aqui, ó. A guia página inicial é a guia que vai trazer para você o seguinte, ó. Grupos de formatação do tipo área de transferência, fonte, parágrafo e estilo, né? Então, esses grupos aqui são grupos que caem com uma frequência impressionante em prova, né? Então, eu preciso conhecer eles a fundo para não tropeçar em possíveis situações de prova. Então, vamos lá, olha só. O primeiro grupo que eu vou mencionar para você é o grupo área de transferência. O grupo área de transferência ele vai trazer ali os elementos para você copiar, colar, recortar e usar esse recursinho aqui, ó, que é o pincel de formatação. À medida em que eu vou escrevendo, eu vou apagando, tá bom? Então, ó, pincel de formatação. O que o pincel de formatação faz? Como o próprio nome já diz, ele vai copiar a formatação, mais nada, tá? Então, é aquela história de você copiar, por exemplo, aquele modelo de título que você colocou numa página para uma outra. Então, eu vou lá e copio, por exemplo, o formato, né? Então, vai estar lá o formato negrito, itálico, a cor, tipo de letra. Então, essa característica aí, ela vai ser aplicada através do pincel de formatação. Cliquei uma vez no pincel de formatação num texto que já está selecionado, ele copia a formatação. E aí, automaticamente com o mouse, quando eu clicar e arrastar, ele vai aplicar a formatação onde eu cliquei e arrastei. Isso é um elemento básico que a gente tem. Porém, esse pincel de formatação, ele tem tecla de atalho, né? Deixa eu sair de cena aqui para ficar melhor para você. Pincel de formatação, tecla de atalho. Ctrl mais Shift mais C. Ctrl Shift C. O que ele faz? Ele copia a formatação. E depois para colar, Ctrl mais Shift mais V. Aí ele cola. Então, Ctrl C copia, Ctrl V cola. Beleza? Isso é uma característica do pincel de formatação. Outra característica que o pincel de formatação possui é que se você clica uma única vez, clicou uma vez, ele aplica uma vez. Clicou duas vezes. Quantas vezes ele aplica? Quantas for necessária. Quantas quiser. Até apertar o ESC, tá? Então, isso é um elemento que a gente tem que prestar muita atenção em prova para não tropeçar quando ele citar o pincel de formatação. Beleza? Bom, depois disso, nós temos o grupo fonte, galera.
o grupo fonte vai trazer elementos de formatação do tipo, você já sabe, o negrito, cuja tecla de atalho é Ctrl N, o itálico, cuja tecla de atalho é Ctrl I, o sublinhado, cuja tecla de atalho é Ctrl S. Isso daqui é chamado de estilo da fonte, certo? Depois nós temos o taxado, o subscrito e o sobrescrito. Isso daqui é chamado de efeito na fonte, tá? Então, ali você já está vendo o que é estilo, o que é efeito, tá? Cada um deles vai ter ali a sua representação através de teclas de atalho, com exceção do senhor taxado. O taxado não tem tecla de atalho, mas esse cara aqui tem. Esse é o subscrito. É o Ctrl mais igual. E esse daqui, que é o sobrescrito, é Ctrl mais Shift mais o mais. Galera, como assim, professor? Ctrl Shift mais são 3 teclas. Então, Ctrl Shift mais, só, tá? Então, não é que você vai apertar o mais 2 vezes, não é isso não. Ctrl Shift mais são combinações, né, de 3 teclas que vão, no caso, nos proporcionar o uso do sobrescrito, que é o x ao quadrado. Subscrito é o H2O, é aquele que vai para baixo. Acabou? Não, tem mais coisas. Olha lá. Além disso, nós temos a presença aqui, no caso, de formatações do tipo, posso trocar, deixa eu tirar aqui, no caso, posso trocar a definição do texto que foi digitado, alternando entre maiúsculas e minúsculas, certo? Então, quer dizer, esse elemento aqui permite que você possa alternar entre as opções, primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, primeira letra de cada palavra minúscula, desculpa, maiúscula, deixar tudo maiúsculo, deixar tudo minúsculo, ou alternar entre um elemento e o outro, né? Então, isso é característica dessa ferramenta, maiúsculas e minúsculas. Depois disso, nós temos aqui a opção de trabalhar com a cor da fonte, né? Isso já é fácil, é básico. E temos esse camarada aqui, galera, que todo mundo já sabe o que ele faz. O que ele faz? Ele destaca texto, certo? Mas qual é o nome dele aqui dentro do próprio grupo fonte? Você sabe? Ele é chamado de cor do realce. Como assim, professor? Pois é. Ele é chamado de cor do realce. Então, cor do realce é a mesma coisa que dá destaque a um elemento no texto. Ah, mas não pode ser marcar texto? Ele marca o texto, mas o nome da ferramenta é cor do realce, tá? Então, quando você estiver trabalhando com Word, você tem que lembrar que o nome dessa ferramenta trata-se de uma ferramenta comum que você utiliza lá para fazer o quê? Destaques na tela. É chamada de cor do realce. Cor do realce do quê? Do texto, tá? Então, cor do realce traz ali para a gente a possibilidade de trabalhar com destaque, com a marcação do texto. Depois, meus amigos, vem aqui no caso o grupo parágrafo. Esse grupo parágrafo aqui vai trazer elementos de formatação de parágrafo. Entre os mais comuns estão ali o uso de elementos para fazer tópicos, como os marcadores, de elementos para fazer sequência numérica, que é aqui no caso a numeração, aí pode ser a numeração 1, 2, 3, ou pode ser a sequência alfabética, ABC. E os alinhamentos, galera. Os alinhamentos estão aqui e eles caem em prova. O alinhamento à esquerda, à direita, centralizado e justificado. Parece bobagem, né? Falar, ah, você não cai em prova. Cai sim. Eles podem fazer a combinação de formatações de parágrafo e fonte. E colocar para você num texto ali qualquer e perguntar para você o seguinte, assinar a alternativa que vai trazer a combinação de formatações que estão presentes ali no texto. Então, por exemplo,
Ele pode misturar negrito e alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, justificado. Então, cabe a você saber identificar esses elementos. Belezinha? Então, galera, passei para você um apanhado geral sobre o que vem a ser o Word, os grupos de formatação mais importantes que nós temos ali dentro da guia página inicial, certo? Então, isso daqui cai com frequência em qualquer concurso. Imagine no de vocês. Então, se você está estudando aí para a Polícia Penal de Minas Gerais, tem que estudar Word. Foque principalmente em fonte e parágrafo. Fechou? Vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!